Sou o professor Wander, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de vetores. Na aula de hoje vamos falar de produto vetorial, né, que é mais uma operação envolvendo vetores. Nós já vimos a operação do produto escalar, né, só para relembrar. O produto escalar entre os vetores u e v é uma operação que pode ser realizada em R2 e R3, e basta eu multiplicar as coordenadas, né, x do vetor u, x do vetor v, e somar com y do vetor u, y do vetor v, isso em R2, e R3 a mesma coisa. Então aqui é mais uma operação, só que essa operação só faz sentido em R3. Né? Então a definição é a seguinte: dados dois vetores u e v em R3, o produto vetorial de u por v, que vai ser representado por u, x, v, né? Lá no produto escalar a gente usava um ponto, ou a notação também que nós usamos mais, que foi essa daqui. Né? Aqui não, aqui vai ser 1 vezes um x. Né? Então, toda vez que aparecer esse x, eu tenho que associar ao produto vetorial. Então, é um vetor perpendicular a u e v simultaneamente. Né? Quando isso ocorre, na verdade, ele vai ser perpendicular, o produto vetorial vai ser perpendicular ao plano que contém u e v. Ok? Muito bem. Bem, vamos continuar a discussão aí da nossa definição de produto vetorial. Né? A gente, quando fala de vetores, a gente tem que estudar as características do vetor, que são direção, sentido e o módulo. Ok? Bem, eu tracei aqui uma reta perpendicular simultaneamente aos vetores u e v. Né? Nós vamos trabalhar com vetores, nesse momento, que não são colineares. Depois você vai discutir o que acontece se esses vetores forem colineares. Mas eu estou considerando aqui os vetores u e v formando um ângulo θ. Então, a direção desse vetor que eu estou procurando é perpendicular simultaneamente aos vetores u e v. Essa reta é única, na verdade, essa reta é perpendicular ao plano definido por u e v. Não é isso? Então, aqui eu vou colocar uma das situações, né, porque dado uma direção, eu tenho dois sentidos, eu vou colocar aqui o nosso produto vetorial, eu vou chamar de vetor W. Então, W, nesse momento, representa o produto vetorial de u por v. Então, a direção, como eu falei, vai ser a reta, que é única, perpendicular simultaneamente ao vetor u e v. Então, R é perpendicular ao vetor u e R é perpendicular ao vetor v. Consequência dessa ideia, né, dessa situação, é que nós vimos lá no produto escalar que quando um vetor é perpendicular ao outro, o produto escalar é nulo. Né? Então, aqui continua valendo. Então, eu tenho que o produto escalar de u por w é zero e o produto escalar de v por w também é zero. Tá? Nós já discutimos isso lá em produto escalar. Ok? A segunda característica que a gente vai discutir é o módulo. O módulo desse produto vetorial de u por v será módulo de u, módulo de v, vezes seno de θ. Ok? E aí dá para a gente discutir aqui a situação desses vetores serem colineares. Se u e v forem colineares, eles estarão em duas situações. Primeiro, na mesma direção e sentido.
né? Logo, o ângulo entre eles, o θ, será zero. Ou eles podem estar na mesma direção em sentidos opostos. E aí, o ângulo entre eles é 180 graus. E com isso, se a gente observar a definição do módulo, né, do produto vetorial, o seno de zero é zero. Então, eu vou zerar toda essa segunda parte da igualdade, o que ocorre também com ângulo de 180 graus. Então, a conclusão é que módulo do produto vetorial de U por V é igual a zero. E se o módulo é zero, consequência disso é que o vetor é um vetor nulo. Ok? Bem, nós falamos então nas características do vetor, falamos em direção, que será a direção dessa reta amarela. Falamos em módulo, que é o comprimento desse vetor, né, que a gente está procurando. E dado uma direção e o comprimento de um vetor, eu vou ter duas situações. Eu vou ter um vetor nessa direção e sentido e outro nessa direção e sentido. Então agora nós teremos que discutir qual vai ser o sentido desse vetor que a gente está buscando, que é o produto vetorial de U por V. Nós começamos nosso exemplo, tá? Vou chamar aqui de W, o produto vetorial de U por V. Nós vamos utilizar a chamada regra da mão direita. Né? O que vem a ser a regra da mão direita? Essa regra é utilizada para definir o sentido do produto vetorial. Você vai imaginar, a gente está partindo aqui de U para V. Você vai imaginar esses 4 dedos da mão nessa posição em cima do vetor U. E o movimento de U para V, o dedão vai indicar o sentido do produto vetorial. Então, nesse caso aqui, U para V vai estar nessa direção e sentido. Por quê? Porque a mão em cima do vetor U, movimento de U para V, né, o dedão vai apontar o sentido. Então, aqui nós teremos U, produto vetorial com V, e, caso contrário, se eu começar de V para U, né, imaginando a mão em cima de V, movimento de V para U, o sentido vai ser nessa direção da reta amarela, o sentido para baixo aqui no nosso desenho. Então, isso aqui seria produto vetorial de V por U. Ok? Então, esses vetores, né, eles são vetores opostos. E é dessa forma que a gente escreve a situação de vetores opostos. Ok? Para quem está familiarizado com a teoria de determinantes, né, o determinante formado pelas coordenadas, vamos definir aqui as coordenadas. Coordenada de U, x1, y1, z1, coordenadas de V, x2, y2, z2, e coordenadas do produto vetorial, que eu vou chamar de W, x3, y3, z3. Né? Então, se eu montar um determinante com essas coordenadas, esse determinante terá que ser maior ou igual a zero. Ok? Bem, espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade.